Olha o robozão aí de volta, galera. Ron de volta no Museu dos Quadrinhos, terceiro arco do personagem, aqui comigo, depois da vinheta. Beleza, galera? Bem-vindo de volta ao Museu dos Quadrinhos do curso Gico HQ. Lembrando que o curso agora é online, você pode estudar comigo, aí direto da sua casa, aulas ao vivo, vários horários, mais informações aqui na descrição do vídeo. E lembrando também que o pacotão Mega Blaster do Salomão Ventura com 5 quadrinhos está em promoção especial lá na loja do Salomão Ventura. E você comprando o pacotão Mega Blaster, as últimas unidades, você vai levar um sketch feito a nanquim à mão aí de um dos meus personagens, beleza? Mas chega de enrolação e vamos ao papo. Terceiro arco do Ron, vocês estão pedindo para continuar e eu vou tocando o barco aqui. O Ron, como eu já comentei aí nas partes 1 e 2, um personagem que foi desenvolvido pela Marvel a partir de um brinquedo, uma action figure, mas que se tornou muito mais do que isso. Na verdade, ele é lembrado com muito carinho pelos leitores da década de 80, por apresentar um trabalho bem afinado entre a dupla criativa Saul Buscema e Bill Mantlo, e apresentava histórias, né, de um robô, parece um robô, mas na verdade é um androide, é a mistura de um ser humano, ser humano não, ele é um alienígena, né, de peças robóticas e engendradas ali, misturadas com partes humanas, onde eles partem numa missão de derrotar os espectros, que são criaturas transmorfas que acabam se espalhando por toda a galáxia. Então o Ron e seus companheiros assumem esse compromisso de caçarem, depois de exterminarem eles lá no planeta deles original, Galador, eles partem em busca dos espectros remanescentes ao redor de todo mundo, e o Ron acaba parando aqui no planeta Terra. No vídeo de hoje a gente vai comentar as edições, o Ron saía aqui no gibi do Hulk, da editora Abril. Então a editora, os últimos, no vídeo 2 aqui, você acompanha na cartelinha, você vai ver o último arco dele, onde o Ron, não sei se vocês lembram ou se vocês viram, ele acaba no finalzinho da história caindo no mar, e a gente não sabe o que aconteceu com ele, mas aqui ele já vai aparecer todo pimpão e esqueceu toda aquela história lá do combate com os piratas. Bom, as histórias foram publicadas em Hulk número 13, número 14, número 15, eu vou falar depois sobre as histórias em si, mas estou anotando aí só quais são as capas e revistas para quem está caçando o encebo, né? A número 16 e a número, rapaz, sem óculos, 19. Então tem um salto aqui. Mas vamos lá, vamos para a primeira edição. A primeira edição que a gente vai falar hoje é essa Hulk número 13, que capa bonita, né, gente? Que coisa. Aliás, abrindo um parênteses aqui, os gibis do Hulk, dentre todos os gibis de linha da editora Abril, os formatinhos, eram os que tinham as capas mais maneiras assim no comecinho. Muitas capas pintadas, realmente tinham... Olha essa contracapa aqui, que diferencial para a revista de linha do formatinho que era essas histórias do Hulk, né, cara? Muito bom mesmo. E aqui lembrando que era praticamente um gibi do Bill Mantlo e do Saul Buscema, porque o Hulk nessa fase também estava sendo escrito e desenhado pelo Bill Mantlo e desenhos do Saul Buscema. A primeira história vai reproduzir o Ron número 14, e a gente vai ver aqui o Pensador, que é aquele inimigo do Quarteto Fantástico, que cria androides e robôs e coisas assim. Ele é um cara genial e, como tudo nos quadrinhos, esses gênios do crime, ao invés de usar essa cuca boa aí para ganhar grana, eles resolvem fazer robôs e coisas do gênero aí para levar sarrafo dos super-heróis, né? Então ele tá lá pensando, ele ficou ciente de que havia o Ron chegado na Terra e resolve, de alguma maneira, tomar proveito daquilo lá, já que ele é o grande bam dos androides, assim, bom, vou dar um jeito de pegar esse androide aí, dar um jeito de cooptá-lo pro meu lado, e aí sim eu vou vencer o Quarteto Fantástico e quem sabe aí concretizar meus planos, né, da conquista, como diria o saudoso Dr. Gore. Aí ele pega aquele robô que ele criou, que o nome é Android, né, o nome desse robô aqui. Deixa eu ver, mostrar aqui pertinho para vocês vão vendo também nas imagens. Esse robô aqui, que ele é todo bem feito, o corpo, mas chega na cabeça, parece que acabou a paciência do cara, ele modelou de qualquer jeito, parece assim um cubo de manteiga todo esmagado, e ele manda esse cara, vai lá, eu quero que você meça as forças com o Ron, se você conseguir ganhar dele de alguma maneira, a gente vai poder ver o nível de poder, e eu posso então cooptá-lo pro meu lado, dar um jeito de, já que ele é androide, né, eu posso dar um jeito de mexer na cabeça dele, e aí vencer o Quarteto Fantástico. Essa história não é lá grandes coisas, né? Mas vamos lá, vamos brincar. Enquanto isso, enquanto esse plano do Pensador
rolando. Paralelo a isso, a gente vai ver aqui desenvolvendo aquele plot. Não sei se vocês lembram que o namorado da Brandy Clark, o Steve, foi substituído por um espectro, e o espectro vai casar com a Brandy, né? Uma coisa meio de novela mexicana, né? E isso está desenvolvendo em paralelo aqui. E finalmente aqui a gente tem aquele combate. A gente tem um Buscema Punch logo em primeiro plano aqui do combate do Android contra o Ron. E aí o Ron fica assim, bolado, porque o cara tá atacando ele, e lá de escondidinho tá o Pensador vendo tudo, né? E aí começa aquele combate, o Ron não sabe bem o que tá acontecendo, mas bom, vou me defender, né? Aí são algumas cenas de pancadaria muito legais, vários Buscema Punch aqui, e tem outro subplot se desenvolvendo aqui. Lembra também que aconteceu no segundo arco do Ron, de uma jornalista, ela conseguiu capturar, na hora que tirou a foto, o Ron estava exterminando uma mulher espectro, e ela conseguiu na foto pegar aquele passo a passo da transformação do espectro sendo banido para o limbo. Então aqui ela vai levar essa foto para o editor do jornal e descobre o editor é um espectro também. Ela acaba sendo... aqui parece que ela morreu, mas a gente vai descobrir que não foi isso que aconteceu. A jornalista é levada para um outro lugar aí. Isso vai ficar mais na frente, a gente vai ver essa história. Enquanto isso, tá lá o Ron combatendo o Android. Ele usa o analisador e descobre que o Android não é um espectro, e o Pensador também não. Aí mesmo assim, ele usa o neutralizador, mas ele sabe que aquilo ali pode acabar prejudicando e matando entre algumas aspas, né, o Android. Aí, mesmo assim, o Pensador fica, não, vai, ataca ele, ataca o Ron. E aí o Ron percebe toda a crueldade que o cara tem, o Pensador tem com a sua criatura. E isso acontece o quê? Plot twist. O monstro se volta contra o seu próprio criador, né? Tem esse plot twist ali. A gente acaba com a história ali, ó. Vou botar pertinho aqui. O bicho agarra ele e o Ron fica sozinho lá em seus pensamentos. Aqui acaba a primeira história do Ron na revista, mas nessa revista também começa essa pequena história de backup aqui. São histórias pequenininhas, onde o Saul Buscema e o Bill Mantlo vão trazer pra gente um pouco da história do Ron antes de vir para a Terra. E é chamada de A Saga dos Cavaleiros Espaciais. Então a gente vai ver pequenas historietas que aconteceram com o Ron ainda no espaço, ainda combatendo os espectros em Galador e no espaço e outros planetas ali perto. Nessa primeira história, a gente vai descobrir que no final do combate, quando eles conseguem finalmente vencer os espectros lá em Galador, o rei, o comandante, né, do planeta, que essas coisas de ficção científica é sempre assim, né? O mundo inteiro é comandado por uma pessoa, né? Ainda bem que aqui no planeta Terra não é assim, né? Ou não, sei lá. Enfim, eles descobrem que com essa derrocada dos espectros lá em Galador, eles acabaram se espalhando por todo o universo. Aí, cara, nós somos uma raça de seres benevolentes e benéficos, nós não podemos deixar isso acontecer. Então, infelizmente, vocês não vão poder reverter a forma humana agora. Vocês vão ter que prosseguir na missão de caçar os espectros aonde quer que eles estejam, pois tratam-se de criaturas malignas. Aí o Ron, bom, tudo bem, eu aceito, né? Eu sou um herói, eu jurei fazer isso. E aqui começa essas pequenas aventuras de backup no gibi do Hulk. Vamos pro próximo gibizinho, é o número 14. Vamos ver qual é a história daqui que eu mostro para vocês. Na 14, se não me engano, é isso mesmo. Na 14, a gente não vai ter uma história principal. A gente vai ter só a história de backup. A editora Abril ficou fazendo isso por um tempinho. Então aqui tem a segunda história a Saga dos Cavaleiros Espaciais. Nessa história de backup, a gente vai ver então a Saga dos Cavaleiros Espaciais continuando. O Ron, em companhia de dois outros Cavaleiros Espaciais, que é o Terminator, que é esse de armadura negra, e a Starshine, que é uma mulher de armadura dourada, eles estão já nessa missão de continuar a caça aos espectros por todo o universo. Eles chegam no planeta agrícola, aí percebem que esse planeta agrícola é o planeta onde está a namorada do Ron. E eles chegam lá, tá tudo na paz, só que aí o Terminator, que é o mais violento deles, acaba atacando algumas crianças. Aí os outros, o Ron e a Starshine ficam, pô, que isso, cara, você tá atacando criança? Aí ele, não, ele já tinha percebido que não se trata mais de criança, que eram todos espectros. E a última que restou ali era a namorada do Ron, ó, tá aqui no quadrinho. Tá vendo? Já possuída pelos espectros.
Mas aí o Ron, os espectros que estão com ela atacam a namorada do Ron, ela morre e ele acaba sofrendo já a morte da namorada dele. Até então a gente não sabia se ele era igual o surfista prateado, né? Se a Shala Ball estava esperando ele em algum lugar lá. Então aqui não. Eles matam a menina mesmo, coitado do Ron, sofrimento puro. E uma coisa que eu devo confessar a vocês, esse personagem Terminator, eu acabei na época criando nos meus quadrinhos de criança, um quadrinho chamado Drox, era um gibizinho que eu fazia à mão, né? Depois, não tá aqui, tá lá no curso de desenho, lá no centro. Depois eu vou trazer para mostrar para vocês meus gibis de criança, que acho que dá um programa interessante. Mas era tudo chupinhado de alguma coisa que eu gostava muito. E o Drox era uma cópia do Ron, que era um robôzão que vinha pro espaço assim, matava os alienígenas aqui na Terra. E o visual era muito parecido com esse Terminator. Depois que eu fui ver aqui que eu notei como eu chupinhava as coisas que eu curtia. Mas aqui nessa revista, a número 14, a gente só vai ter essa pequena historinha. Na número 15 também é o mesmo caso. A gente não vai ter uma história principal. A gente vai ter só... tem uma coisa interessante aqui, antes de eu ir para a história do backup. Aqui tem uma história do Hulk, onde ele enfrenta os espectros, um espectro no caso, né? Você vê que Bill Mantlo já começa a fazer um crossover do Ron, que até então vivia no universo bem dele lá, né? Com uma ou outra citação de S.H.I.E.L.D., de alguma coisa assim. Mas agora já começa a integração e mais pra frente a gente vai ver a participação de outros personagens da Marvel nas histórias do Ron. A saga dos Cavaleiros Espaciais, são aquelas historinhas de 4 páginas. Então a gente continua aqui acompanhando o Ron, Starshine e Terminator. E essa sim é a história onde eles chegam numa nave espacial, tá todo mundo morto dentro da nave, um clima bem alien, uma coisa assim, sabe, bem sinistra. Aliás, o gibi do Ron eu sempre achei que tem um pezinho no terror espacial, né? Tem essa coisa. Os espectros eram inimigos muito assustadores, né? Então eles estão ali naquela nave e quando eles estão prestes a salvar, e novamente lá o Terminator acaba revelando que as pessoas que estão lá dentro estão contaminadas por uma doença incurável, assim como ele também revela no final que teve essa doença e ele, ao contrário dos demais cavaleiros, ele não tem mais para onde voltar, o corpo dele foi todo destruído, então só sobrou a mente. Então ele aqui, o Terminator, será para sempre um cavaleiro espacial. Pequena historinha, muito interessante. É legal como esses contos de 4 páginas rendem boas histórias, né? Apesar de curtinhos, bem legal. A próxima revistinha aqui, o Hulk, essa é uma das capas que eu não curti muito. Parece uma capa redesenhada, não sei dizer exatamente. É a número 16. Aqui a gente tem o mais novela mexicana de todos os até então episódios do Ron. Porque aqui a gente vai ver o casamento da Beck com o falso Steve, né? Que é o cavaleiro, o espectro na forma do Steve. Cara, essa história aqui é muito novela mexicana. A gente tem então toda a preparação do casamento e o Ron, enquanto tá rolando o casamento acontecendo lá, Brandy e o Steve lá, e os amigos, tudo mais, mas o Steve, o Saul Buscema faz sempre ele com aquela cara assim de meio, sabe, meio vilão de anime ruim, assim. Aí e ela começa a perceber, pô, ele tá tão frio, ele tá com essa expressão estranha. Enquanto isso, o Ron tá lá na casa da Brandy, futucando tudo, relembrando tudo que aconteceu. Então é uma oportunidade pro Saul e o Bill trazerem um flashback para os leitores que estão chegando agora. Então tem um retrospecto de tudo que aconteceu. E o Ron dá um ataque de perereca aqui, ele fica, sei lá, um ataque de ciúme. Ele quer ficar com a Brandy, apesar da gente saber que é impossível, ele é um robô, né? Não tem como. Mas ele fica lá perturbado e uma hora ele... antes de eu continuar a história. Aqui a gente vai ver o Steve de verdade e aquela jornalista que desapareceu na edição anterior, eles estão presos num complexo dos espectros ainda naquela cidadezinha lá. E aí um conversa com o outro, o que está acontecendo, que aquilo é verdade, que o Ron realmente é um cara que está protegendo a Terra, os humanos. E aí... quando os espectros chegam lá para poder dar comida, alguma coisa assim para os prisioneiros, a menina se aproveita, causa um rebuliço ali, uma coisa, e o Steve verdadeiro foge, e ele só escuta a mulher gritando, Aí ele diz assim, nossa, ela morreu para me salvar. E o Steve foge, mete o pé. Enquanto isso, o Ron parte para a igreja, ele quer impedir o casamento, cara. Olha que coisa, bem de novela mexicana.
Ele vai lá, no meio do caminho ele salva um gurizinho que estava para ser atropelado. Aí ele fala assim, vai, conta pros seus pais o que eu fiz, que eu não sou tão mal assim. Então a gente começa a perceber que é uma mudança da personalidade do Ron mesmo, né? Que era no começo muito frio, distante, quase uma máquina. Aqui ele já é quase um humano mesmo, sem grande interferência da parte cibernética, né? Enquanto isso, o Steve também tá indo para a igreja. Então olha só, olha o climão de final de novela aí. O Ron faz isso aqui, cara, olha. Ele mete o pé na porta, quebra, pare, você não pode casar com ele. É muito novela isso aqui. Aí fica todo mundo assim, meu Deus, é ele, o robozão que chegou. E aí ele chega bem pertinho do Steve Falso para dar um socão, né? E aí o Steve Falso fica, não, pô, acaba com ele, cara. E, gente, ele vai me matar. Tipo, você tá causando raiva, pânico entre a galera que tá na igreja. Aí o Ron ativa o analisador e vê, pô, isso não é o Steve. Só que até então no roteiro nada leva a gente a crer que o Ron suspeitava que esse Steve era um espectro. Então fica elas por elas. Eu acho pra mim que ele só tava com ciúme. Mas aí, cara, ele começa a atacar e a Brandy fica, não, por que você tá fazendo isso? Achando que ele também tá com ciúme. De repente, do nada, a gente escuta um pá! Era quem? O Steve chegando na igreja e dá um tirambaço no espectro que vira, quando o espectro morre, ele não vai pro limbo, ele vira fumaça, ele vira poeira. Aí a galera toda vê, caraca, então ele não era o Steve, que é aquele, começa a ligar os pontos e fala, pá, então o Ron não é esse monstro que a gente achava, ele é realmente um protetor, um cara que veio para fazer o que ele falou que veio fazer, acabar, exterminar com os espectros. E aí acaba o Steve e a Brandy lá meio que querendo se casar de novo, ela e, sabe assim, nesse climinha de namorinho, e o Ron sendo afagado apesar desse olhar. Uma coisa sobre o olhar do Ron, como que o Sal Buscema é fera, cara, como você consegue passar emoção só com a expressão corporal do personagem, porque o Ron não tem nada assim, ele nem franze a sobrancelha como a gente vê em outros, tipo o Homem de Ferro, onde através de uma certa liberdade artística o desenhista consegue franzir um pouquinho sem assim, a face dele, deixar ele mais nervoso, mais com medo. O Homem-Aranha também, que os olhos mexem assim, de alguma maneira, a máscara, né? O Ron não. O Ron é aquela caixa de metal toda quadrada e através simplesmente da expressão corporal o Sal Buscema passa o desalento assim que ele está olhando assim, sabe? Todo mundo afagando ele assim e ele olhando assim meio de lado para aquela cena lá de romance. Ele pensando, pô, queria ser eu, né? Que pudesse estar lá com ela nos meus braços, porque ele está assim apaixonado pela Brandy. Última revista. Aí a gente tem um hiato, tá? Vamos lá, só para lembrar vocês, caçadores de sebo, meus amigos. A gente falou aqui da revista 16 e a gente só vai voltar 16. A gente fica 17 e 18 sem nada de Ron. Então 2 meses Ron não aparece aqui. Ele vai voltar na revista 19, Uma Cidade Agradecida, que vai trazer as consequências daquilo que a gente viu na revista anterior. Ou seja, a cidade agora sabe que Ron é uma força positiva, é um cara do bem, como dizem os jovens de hoje. Então a gente tá lá, a cidade muito bem, tudo acontecendo normalmente, o Ron tá lá alocado na casa da Brandy e chega na cidade um jornalista que é um dos caras que acabou, através de determinados fatos, descobrindo que o Ron tinha chegado naquela cidade, tinha aquele todo bafafá. E ele foi investigar se aquilo ali mesmo, se o cara é realmente um assassino, se essa história é verdadeira ou se só boato. Ele chega na cidade, começa a investigar, perguntar pra lá e pra cá, e o pessoal só negando. Não, roubou, não tem isso aqui não. Ou seja, já dão acobertando pro Ron. E o Ron tá lá vendo foto de família, tomando chá lá na casa da Brandy, tudo de boaça, melhor dos mundos. Ele conta um pouquinho da vida dele como exterminador de espectros, conta a história dos espectros, né? As pessoas que estão lá na casa pedem para ser analisadas, para provarem que eles não são espectros. O Ron faz isso, não, eu sei. Se vocês fossem espectros, vocês estavam tramando alguma coisa e tudo mais. E enquanto isso, aí tem um inimigo genérico da história, que é só para compor o plot, vamos dizer assim. As crianças estão brincando lá naquele esconderijo que sobrou lá dos espectros e acabam acionando um protetor de espectros. É um androide, um robozão mesmo. Desses bem genéricos, nem achei que o Sol estava muito inspirado no design aqui dele, não. Esse bicho é ativado pelas crianças sem querer e ele parte para a cidade porque ele quer destruir tudo, porque os mestres dele, os espectros, desapareceram, né?
Aí o Ron, claro, vai intervir, como deve ser, e ele começa a luta, só que o bicho é bem poderosão. Aí vários Buscema Punch, né? Cenas de luta, a gente vai acompanhando aí. E o jornalista que veio na cidade para descobrir tá lá, tirando foto não, ele tá olhando aquilo tudo. Pô, então é verdade, existe isso mesmo, robô, alienígena. E o Ron acaba sendo atacado aqui pelo robô com um jato de magma, de uma coisa incandescente. Isso acaba prejudicando a armadura dele. E aí o que acontece? A cidade toda se une para ajudar o Ron. Aí jogam água para proteger o Ron. Tem uma hora que o Ron descobre que ele é suscetível ao frio. Aí os caras indicam onde está o negócio lá de frio. O Ron usa uma mangueira lá e congela o robô. Aí o Ron começa a se congelar também. Os caras ajudam ele, desligam o equipamento para ele não se congelar. Ou seja, todo mundo unido para poder o Ron não ser prejudicado. Aí no final o cara fala, não, tem uma loja assim que está quebrada. Aí ele fala assim, ah, tá vendo? É verdade, vocês estão mentindo para mim. Aí o cara, não, você tá doido? Começam a criar um monte de subterfúgio, tiram onde estava a vidraça quebrada, colocam um caminhão para dizer que o cara estava imaginando coisas. E ele fica assim, a história termina assim, com a Brandy falando pro Ron que ele não precisa mais se preocupar, que eles estão juntos com ele nessa batalha e que ele pode usar essa cidade como um quartel-general no combate aos espectros no planeta Terra. E assim a gente termina mais um arco do Ron publicado pelo Hulk. Quer saber mais do Ron? Comenta aí que eu continuo a ler o Ron. Lembrando que vai ter um podcast sobre o Ron aí, o meu amigo Daniel HDR me convidou. Quando eu tiver mais detalhes, quando vai ser o ArgCast sobre o Ron, aí eu deixo aqui na descrição e aviso vocês para vocês baixarem, assistirem, ouvirem aí o podcast, que eu sempre recomendo, hein? ArgCast, para quem gosta de quadrinhos antigos, é muito bom. Fico por aqui, agradeço a companhia de vocês, peço sempre, se puder, compartilhe o vídeo, dá um joinha, é sempre bom, chama mais gente para conhecer o canal. Já passamos dos 3.000 inscritos, eu quero crescer junto com vocês. Quanto mais abelha, mais mel, tá bom? Se cuidem, fique em casa. Tchau.